Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quem vai continuar sendo isento de perícias no INSS? Olha que conteúdo importante que vai tirar dúvida de muita gente, eu tenho certeza. Muita gente não passa por perícia, você sabia disso? Presta atenção no conteúdo aqui que você vai ficar até espantado com algumas situações. Os benefícios isentos de perícia para alguns segurados continua em vigor para pessoas que atendem determinados critérios e estão em situação de saúde grave e irreversíveis, por exemplo. Nós vamos explicar detalhadamente como é que funciona essa isenção. Por exemplo, aposentados por invalidez que completaram 60 anos têm direito à isenção de perícia médica. Esse direito é garantido pela lei, ó, anota aí, tá? Aposentado por invalidez 13.457 de 2017, que evita que segurados em idade avançada sejam submetidos a revisões constantes, considerando a estabilidade das condições de saúde em idosos, né? Bom, segurados com doenças crônicas graves, irreversíveis ou em estágio terminal, como câncer, esclerose múltipla, também têm direito à isenção de perícia. Essas condições, por serem progressivas e de difícil tratamento, são vistas pelo INSS como condições que não exigem reavaliações frequentes. Portadores de HIV, olha aí, isentos de perícia, uma vez que essa condição também compromete a imunidade e é considerada uma condição grave e irreversível, isso dentro da lei, tá, pessoal? Da Lei 8.213 de 1991, olha aí. Mas nós já falamos, né? Não é... Existem um monte de gente aí que tem HIV, AIDS e está trabalhando no mercado, como tem aqueles que estão em fase muito difícil, esses já muitos aposentados por invalidez. Limites de autonomia do INSS. O INSS ele pode propor, por exemplo, nos processos administrativos, mas não possui total autonomia para modificar critérios de isenção de perícia por conta própria. Como nós vimos, tem lei. Mudanças significativas, por exemplo, que envolvem os direitos do beneficiário, dependem de aprovação legislativa, especialmente quando envolvem aí alterações na proteção das pessoas de condições irreversíveis de saúde. Agora, qualquer alteração nas isenções precisa respeitar o princípio constitucional da dignidade humana e do direito do segurado. Isso significa que mudanças que comprometem a continuidade de benefício a pessoas com doenças graves podem ser questionadas judicialmente por violarem esses princípios que protegem, né, os segurados mais vulneráveis. Esse processo legislativo ele é necessário para que o INSS altere leis que garantem a isenção de perícias, como especificada na Lei 8.213 de 91, é necessária a aprovação do Congresso Nacional, né? Porque isso deve incluir audiências públicas, discussões legislativas, análise de órgãos especializados, o que limita aí alterações unilaterais pelo INSS. Ele tomar, por exemplo, fazer uma alteração anticonstitucional. Embora o INSS ele pode estabelecer diretrizes internas, por exemplo, para revisões, a isenção de doenças específicas é vinculada à lei. Doenças graves, progressivas, incuráveis, em estágio avançado, garantem direito à isenção a esses segurados. Alterar essas condições exigiria aí uma base jurídica para evitar perda de direitos, tá? O INSS, no entanto, ele ajusta alguns aspectos de procedimentos e critérios internos como prazo, métodos de comprovação, desde que respeite as proteções legais existentes. É o que nós falamos aí com relação a 2025 agora, as mudanças e reformas nesses critérios, normas, procedimentos dentro do próprio INSS, que é muito importante vocês assistirem o vídeo ainda, se não assistiram, tá, pessoal? Existem modificações ali importantíssimas que o segurado, ele tem que estar ciente, tanto aquele que está fazendo um pedido de benefício, como você que está recebendo um benefício e precisa dar continuidade, você precisa saber dessas alterações administrativas, tá? Porque ela envolve muita coisa. Qualquer tentativa do INSS de restringir essas isenções sem respaldo, os direitos sociais do segurado, ele deve recorrer à justiça, tá? Entidades como o Ministério Público, Defensoria Pública também estão desempenhando um papel ativo na proteção aí desses segurados no INSS, caso haja uma tentativa de restrição, tá? A fiscalização e controle social é muito importante, porque senão o INSS vai colocando as manguinhas de fora, né, pessoal? Os segurados, por exemplo, de aposentadoria por invalidez, em especial aqueles em condições severas e irreversíveis,
também são isentos de perícias em alguns casos, tá? O INSS considera as condições para fazer a isenção. Por exemplo, aquele aposentado, como nós falamos, com mais de 60 anos, aquele que tem 55 anos e recebe o benefício há mais de 15 anos, e os portadores de HIV aposentados. Pacientes em tratamento de doenças incapacitantes sem perspectiva de cura. Pessoas que fazem tratamentos contínuos de doenças incapacitantes, como alguns tipos de insuficiência renal crônica, doenças autoimunes severas, são isentas de perícia. Esses tratamentos indicam que o quadro de saúde que pode se manter estável, mas sem cura. Casos de câncer em estágio avançado são pessoas que estão aí com câncer avançado ou metástico, tá? E tem direito à isenção de perícias devido considerando a seriedade da evolução rápida da doença. Portadores da ELA, né, que é a esclerose lateral amiotrófica, é uma condição neuromuscular degenerativa, então automaticamente são isentos de perícia, dada a progressão e o efeito irreversível dessas doenças. Eu não sou médico, tá, pessoal? Tem ela aí mesmo, primeira vez que eu estou ouvindo falar, mas são condições que realmente chamar a pessoa para perícia, primeiro dá até problema de locomoção, porque muitos estão com dificuldade, outros já estão, por exemplo, com medicação pesada e não querem, não tem condições de saírem, e muitos não têm carro próprio, não é pertinho de casa. Tem alguns que têm que sair de uma cidade para outra, para vocês terem uma ideia. Condições neurológicas graves, como Alzheimer em estágio avançado, Parkinson severo, são motivos de isenção de perícias e aposentadoria por invalidez. Tá? Pessoas com deficiência severa e irreversível, incluindo tetraplegia e paraplegia, têm direito à isenção. Ela é garantida para proteger que esses segurados em condições de saúde não apresentam possibilidade de melhora. Essas pessoas com doença renal em estágio terminal e que necessitam, por exemplo, de hemodiálise, também são isentas. O INSS quer que a pessoa vá levando junto o aparelho de hemodiálise para fazer né? Isso é um absurdo. Essas isenções de perícia, se não há uma fiscalização, pessoal, o INSS já tinha cortado, com certeza. E essas pessoas, mesmo em estágio terminal, elas ainda estariam passando por perícia, tá? O Alzheimer, ele é uma condição degenerativa, ele compromete gravemente funções cognitivas e motoras. Aquela que a pessoa parece estar tremendo. E aí, como é que faz? Você numa condição severa levar uma pessoa dessa? Não é fácil. Idosos também que acumulam diversas condições incapacitantes, com problemas cardíacos, diabetes, limitações motoras severas, também podem ser isentos, uma vez que a saúde tende a estabilizar, mas sem expectativa de cura. Cegueira irreversível, né? Já não tem condições, limita gravemente a capacidade por trabalho, não há reversão. Pessoas com deficiência intelectuais graves e progressivas, como a síndrome de Rett, distúrbios neurodegenerativos raros, também são isentos. A síndrome de Down, ela não é considerada uma doença incapacitante em todos os casos. Indivíduos com complicações graves e doenças associadas também podem ter direito à isenção. É o caso que eu falo que eu não sou médico, como é que eu vou falar? Eu sei o que é síndrome de Down, mas eu não sei o estágio, eu não sei como é que funciona. Pessoas imunossupressoras, né, que têm imunossupressão severa, seja por medicação ou outras condições. A vulnerabilidade aí nesse caso, em comparação à população geral e os riscos envolvidos. Eu acho que isso é para quem fez transplante, né? Lesões graves da medula espinhal que resultam em paralisia permanente e irreversível. Segurados com doenças cardíacas, né? Cardiovasculares graves, como insuficiência cardíaca em estágio terminal. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Portadores de fibrose cística, especialmente em estágio avançado. O INSS vai avaliar essa incapacidade permanente para outras condições raras também, que limitam severamente a funcionalidade, como isenção de casos aí irreversíveis. Pessoas que sofrem amputação bilateral nos membros inferiores, né, afetando gravemente a locomoção para o trabalho. Quem é do BPC que apresente aí deterioração grave e permanente da saúde pode ter isenção. Aqueles com esclerose múltipla, né, em estágio progressivo, são isentos.
devido ao caráter aí imprevisível e degenerativo da doença. Pessoas com paralisia cerebral com limite gravemente, né, na função motora, visto que a condição não apresenta cura ou melhora significativa. Condições neuromusculares também pode classificar para isenção devido à progressão e impacto severo na vida física. Pessoas que enfrentam limitações sérias devido a sequelas pós-poliomielite, né, pode solicitar também isenção de perícia. E pessoas com cuidados paliativos, né, em condições irreversíveis graves, estão automaticamente isentos de perícias. Em caso de fratura permanente, complexas, que dificultam recuperação, a isenção da perícia ela pode ser solicitada e apresentada, tá, pessoal? Em casos de invalidez que foi comprovada judicialmente, o segurado ele pode solicitar isenção da perícia, reforçando a estabilidade aí da condição do benefício. Essas isenções elas são essenciais para proteger segurados em situações vulneráveis, né? Com essas medidas e a fiscalização, é claro, vocês viram, do Ministério Público, de outros órgãos, da própria Justiça, garantem aí a dignidade desse segurado, que a pessoa já está num estágio tão ruim, com distúrbios, com problemas de saúde, como eu falei, muitas vezes com problema de locomoção, diversos problemas, tomam remédios fortíssimos, sentem dores em todo o corpo, e você ainda fazer com que essas pessoas compareçam. Quer fazer perícia, o INSS? Pega os peritos e leva até onde essas pessoas estão. Isso ninguém poderia reclamar. Fala, não, a gente vai fazer a perícia, mas no local. Aí seria, por exemplo, ficaria difícil condenar. Agora, fazer com que essas pessoas se locomovam até um local do perito é um absurdo. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que vocês tenham tirado as dúvidas, tá? Viram aí quais são as isenções, as leis que garantem, tá, para o segurado a dignidade humana, não é? Então isso é muito importante. Se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre estar recebendo conteúdos aí em primeira mão, conteúdos relevantes e atualizados, tá? Tudo que eu desejo de bom para mim, para minha família, eu desejo em dobro, eu sempre falo isso a todos vocês, e não é somente quem me acompanha aqui no canal há muito tempo, né? Eu desejo isso para todo mundo, sorte, paz, saúde, tá? Então, mais uma vez, meu muito obrigado, que Deus abençoe todas as famílias, as vidas, a casa de vocês, sempre, tá? E tudo que eu desejo de bom para mim, para minha família, eu também lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.